tirar algumas aplicações para nossas vidas. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Amém ou misericórdia? Vamos lá. A santa palavra de Deus diz assim, a gente vai ler, por causa do tempo, do 1 ao 6. E diz assim a santa palavra de Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exalta a minha cabeça. Igreja, versículo 4 até o 6. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Vamos só repetir esse versículo 5 aqui, que ele me pega assim diariamente. Deito-me. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado pela tua graça. Usa esses lábios de barro, que não é nada, que não é ninguém, mas que mesmo sendo pecador e falho, o Senhor continua a usar nossas vidas, Pai. Não é Vladson, não é o pastor Márcio, não é o pastor Tomás, não é Alexandre, não é nada. É a tua palavra, é o teu Santo Espírito. Abre nossos corações, escancara nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e aplicar em nossas vidas. É essa oração que eu te faço no nome de Jesus. A igreja diz? Talvez nessa noite você me pergunte: Vladson, como ter paz em meio ao deserto? Vladson, como ter paz em meio ao deserto? E o que é paz, Vladson? Paz é você ter tranquilidade em um momento de caos, em um momento de dificuldade. E deserto, aqui de fato, Davi estava passando por um deserto, mas deserto é dia mau, dia ruim. E a gente passou por esses dias ruins. A gente perdeu um amigo do coração da gente. E a minha pergunta, e a pergunta que eu trago para vocês é: como ter paz em meio ao deserto? E isso me faz lembrar de uma história do livro que eu estou lendo, de Timothy Keller, que é Caminhando com Deus em meio à dor e em meio ao deserto. Conta a história de uma mulher chamada Emily. Emily era uma mulher casada, tinha 2 filhos. Ela era bem engajada na igreja, o seu marido era engajado na igreja, seus filhos faziam parte da EBD, aquela família era uma bênção naquela igreja. Aquela família, por onde passava, ele deixava rastros de amizade, de amor, mas certo dia, seu marido acabou trocando a sua esposa por outra mulher que fazia parte daquela igreja. Emily agora perdeu seu marido, seus 2 filhos que faziam parte da igreja, agora não queriam mais fazer parte da igreja. Emily perdeu a comunhão dos seus filhos com a igreja. Emily também estava perdendo a sua casa, porque o seu marido parou de pagar a hipoteca da sua casa. Emily poderia se desesperar, porque ela agora estava passando por um deserto. Emily agora poderia murmurar, Emily agora poderia reclamar e dizer: Senhor, o Senhor não está vendo o problema, a dificuldade que eu estou passando na minha família. Mas Emily, ao invés de reclamar, Emily, ao invés de murmurar, Emily disse: eu estou expectante, o que é que Deus vai fazer na minha vida? Como ter paz em meio ao deserto? Emily nos mostra que a gente deve confiar no Senhor.
E aqui, meus irmãos, trazendo para o Salmo 3, esse é um salmo do rei Davi, e o contexto era que Davi, certa feita, estava em casa. Davi era um homem de guerra, Davi era um homem de Deus, Davi era o rei consagrado por Deus, homem segundo o coração de Deus. A Bíblia deixa claro isso em Atos. Mas, meus irmãos, aquele que deveria estar na batalha, aquele que deveria estar à frente do seu povo, agora fica no seu palácio. E quando ele estava no seu palácio, ele avistou uma mulher muito linda, Betseba. E ele pergunta a chamar, quem é essa? E os seus súditos e aqueles que trabalhavam para ele, foi até o encontro dela, chamou. Davi se deitou com a mulher que não era para se deitar, porque aquela mulher era casada com Urias, um dos seus valentes. E quando ele se deitou com aquela mulher, ele achou que nada ia acontecer, e ela manda uma mensagem: Davi, eu estou grávida. Davi, naquele momento, começa a arquitetar um plano, e ele diz: vou trazer Urias de batalha, vou tratá-lo bem, e vou mandar ele para casa, para que ele possa coabitar com sua esposa. Mas Urias, como era um bom guerreiro: não vou, Davi, eu vou ficar aqui para proteger o seu reinado. Então ele entra em contato com Joabe, que era o seu principal líder. Joabe coloca Urias à frente de batalha, e Urias é morto. A Bíblia diz que Davi achou que aquilo ali ia ficar encoberto, mas a Bíblia deixa claro que aquilo não foi bom aos olhos de Deus. Ah, meus irmãos, tem coisas que a gente faz na nossa vida que a gente acha que consegue ocultar de todo mundo, mas a gente não consegue ocultar do nosso bom Deus. E o nosso bom Deus usa um profeta chamado Natã. Natã vai até o encontro de Davi e conta uma historinha de um homem que tinha muitos recursos, de um homem que tinha poucos recursos, e ele diz que pegou uma ovelhinha daquele que tinha poucos recursos. Davi disse: matai-o. E o profeta Natã disse: esse homem é você. Foi aquele momento que Davi caiu em si. Davi agora começa a passar por vários desertos. Davi passa pelo deserto de ter coabitado com a mulher que não era sua. Davi passa pelo deserto de ter matado um homem que ele não deveria matar. Davi passa pelo um deserto de ter uma filha estrupada por outro filho. Davi passa pelo deserto de um filho matar outro filho. Davi passa pelo deserto de seu filho Absalão, que é o contexto do Salmo 3, tentar destroná-lo o seu reino. Mas a minha pergunta é: como é que Davi, passando por todos esses desertos, ele diz assim no Salmo 5: eu deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Nessa noite, meus irmãos, se você quer ter paz em meio ao deserto, você precisa ter em mente 4 aplicações bem rápidas, para que você possa colocar em prática. Vladson, como ter paz em meio ao deserto? Em primeiro lugar, pastor Tomás, veja aí comigo: reconheça que o justo passará pela aflição. Como ter paz em meio ao deserto? Reconhecendo que o justo também passa pela aflição. Veja comigo o versículo 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Davi, no versículo 1 e 2, deixa claro que existiam muitas pessoas querendo destronar a sua vida, destronar o seu reino, acabar com sua reputação, mostrar que Deus não cuidava dele. O nosso bom Deus começa a pesar a mão sobre Davi. Como eu contei outrora, Davi pecou diante do Senhor. E sabe o que isso aconteceu? Um dos desertos que aconteceu na vida de Davi foi o seu filho, Aminon, desejar a sua filha Tamar.
Ele tramou algo, trouxe a sua filha, a sua meia-irmã para o quarto e se deitou com aquela menina. Diz a história bíblica que depois que ele se deitou, ele mandou ela ir embora. Absalão, quando soube daquilo, ficou indignado, porque o seu pai não fez coisa alguma. Absalão ficou indignado com o rei Davi, porque aparentemente parecia que Davi tinha fechado os seus olhos. Então Absalão trama contra a vida de Aminon. Absalão faz uma grande festa, chama o rei Davi, chama seu irmão Aminon, mas Davi não vai, permite que Aminon vá. Quando chega naquela festa, ele mata o seu irmão. Davi, quando soube da história, vai ao encontro do seu filho Absalão para destroná-lo, e ele foge para a casa do seu avô materno, passa 3 anos lá. Joabe, o líder de Davi, entra em contato com ele e pede que ele voltasse para o seu reino. Absalão volta. Davi não quer receber Absalão. Davi só vai dar um beijo em Absalão. Absalão então se revolta, fica na frente da cidade, trazendo as pessoas para si, dizendo: se eu fosse rei, eu conseguia resolver o seu problema. Se eu fosse o rei, eu conseguia resolver a sua situação. E a partir daquele momento, Absalão começa a trazer as pessoas para si, e ele começa a ficar com um grande reino, e ele agora vai destronar Davi. Meu irmão, você já parou para pensar? Davi velho, cansado, seu filho se levantou contra ele. Ele agora está fugindo para o deserto. E ele diz: eu deito-me e pego no sono. Sabe por que Davi diz isso? Porque ele tinha em clareza que para ter paz em meio ao deserto, nós precisamos entender que passaremos pela aflição. No mundo tereis aflição, mas diz o quê? Quem venceu o mundo? Jesus Cristo. Ele tinha em mente esse versículo. No mundo nós teremos aflição. Eu sou rei, mas eu também vou passar pela aflição. Eu quero dizer nessa noite para você, adolescente, jovem, homem, mulher, que independente se eu e você temos um ótimo relacionamento com o Senhor, independente se lemos a sua palavra dia e noite, independente se fazemos oração, eu e você passaremos pelo dia mau e o dia da aflição. Mas eu queria dizer para você nessa noite que o seu sofrimento não é perene, a sua depressão não é para sempre, a sua ansiedade não é para sempre, o seu problema não é para sempre, o seu problema tem fim, porque Cristo voltará para buscar a sua igreja. Vladson, como ter paz em meio ao deserto? Reconheça que você vai passar pela aflição. O próprio Cristo passou pela aflição. Cristo se fez um homem, já se humilhou, andou entre nós, foi colocado ao madeiro, ao 3º dia ressuscitou, mas ele sofreu naquela cruz. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se Cristo passou pelo dia mau, eu e você não vamos passar? O justo também passa pelo dia da aflição. Mas a gente tem uma certeza: eis que ele vem num cavalo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está no seu trono, voltará para buscar a sua igreja, e lá não vai ter ranger de dentes, lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, porque nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Eu não sei qual o problema que você está passando hoje, mas lembre-se, esse problema não é perene, não é para sempre, não é eterno. Descanse no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Amém? Mas calma, ainda tem um tempo. Talvez Tomás lá se olhando para mim: Vladson, eu entendi o primeiro tópico, mas eu quero saber como ter paz em meio ao deserto, Vladson. E eu disse que, em primeiro lugar, meu irmão, eu e você, como cristão,
a gente precisa reconhecer que a gente passará pelo dia mau. Mas em segundo lugar, o justo se refugia no Senhor. Como ter paz em meio ao deserto? Se refugiando no Senhor. Versículo 3 comigo, igreja, pode ler. Meus irmãos, como sabemos, Davi era um homem extremamente conhecido pelo seu reino. Davi era um homem que, por onde ele passava, as pessoas o bajulavam, as pessoas reconheciam, e as pessoas reconheciam que a mão de Deus estava sobre ele. Mas Davi começou a passar por problemas e problemas pesados na sua vida. Davi iniciou a sua vida, a história bíblica diz que ele foi rejeitado pelo seu pai e ele foi cuidar como pastor de ovelha das suas ovelhinhas, e lá veio um urso e um leão, e ele destronou, mostrando que o Senhor era com ele desde o início. A Bíblia também diz que em certo momento ele foi levar comida para os seus irmãos, e quando chegou lá tinha um grande guerreiro, Golias, todo mundo com medo, e ele disse: eu irei não pela minha força, mas pela força do Senhor, e destronou Golias. Mas por que Davi tinha tanta essa confiança? Mas por que Davi tinha tanta esperança que suas coisas aconteciam de bom grado? Porque ele entendia que o Senhor era o seu escudo, a sua força e a sua glória, meus irmãos. Davi, por onde passava, ele enfrentou batalha. A Bíblia diz que quando ele saiu certa feita com o rei Saul, que ele voltou, as mulheres começaram a gritar: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. A partir daquele momento, Saul, dentro do seu coração, queria destronar Davi. Por onde Davi passava, ele queria matar Davi, mas Davi entendia que Saul era ungido do Senhor, que não poderia tocá-lo, e ele não tocou, apesar de ter várias oportunidades. Mas aqui Davi está fugindo do seu filho, Absalão, e ele diz: o Senhor é o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Meu irmão, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é a dor que você está sentindo, se é a morte do ente querido, se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é um problema de uma porta que não se abriu, se é um relacionamento, se é um filho, se é um casamento, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você colocar o Senhor como seu escudo, Ele irá te proteger. Porque Ele é o nosso escudo, a nossa glória, e é aquele que levanta a minha e a sua cabeça. Davi entendia, Francilaine, eu só posso ter paz se Ele for o meu escudo, a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Meu irmão, talvez você esteja angustiado aqui nessa noite. Talvez você esteja passando por um momento delicado, que nenhum dos pastores que aqui nessa noite estão saiba. Só quem sabe é você e Deus. Você e Deus sabem a angústia que você tem passado. Você e Deus sabe o que tem passado dentro da sua alma. Você e Deus sabe o que tem passado dentro da sua mente de barro, que quer entender as coisas misteriosas de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu te convido nessa noite a descansar no Senhor, dizer que Ele é a tua glória, aquele que levanta a tua cabeça, e que Ele seja o meu e o seu escudo. Amém? O pastor olhou ali para mim, tem uns 5 minutinhos. Vladson, como ter paz em meio ao deserto? Primeiro, meu irmão, o justo, ele reconhece que passará pelo dia da aflição. Segundo lugar, ele entende que Deus é o seu refúgio. Mas em terceiro lugar, meus irmãos,
o justo clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Versículo 4, meu amigo, comigo. Diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Meus irmãos, a gente viu que para a gente ter paz em meio ao deserto, a gente precisa entender que a gente vai sofrer nessa vida. A gente precisa entender que vai vir o dia mau, o dia da aflição, o dia da dificuldade, o dia do problema, o dia da angústia, o dia do luto, o dia da dor, o dia do sofrimento. A gente também precisa entender que o nosso Senhor é o nosso refúgio nesse dia. Que o Senhor é o dia que quando a gente passar pelo dia mau, a gente vai ler mais a sua palavra, a gente vai orar mais ao Senhor, a gente vai buscar constantemente Ele, porque Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. Mas em terceiro lugar, meu irmão, eu e você precisamos clamar ao Senhor. Davi, ele clama aquele que coloca reis e tira reis. Davi clama aquele que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Davi clama aquele que andou sobre as águas. Davi clama aquele que é pedra angular. Davi clama aquele que futuramente se tornou o filho de Davi, morreu na cruz por mim e por ti. Davi clama aquele que é o nosso bom pastor. Davi clama aquele que cuida de nós, que vela por nós. Davi clama aquele que pode fazer o que ele não poderia fazer. Mas a minha pergunta é: no dia do deserto, quem você tem clamado? A quem você tem buscado? A quem você tem se deleitado? A quem você tem conversado, aberto o seu coração, dito: Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu estou passando pela essa dor e ninguém consegue resolver. Eu estou passando por esse problema e ninguém consegue resolver. Meus irmãos, eu e você devemos ter um anseio de falar com o nosso bom Deus, principalmente nos dias difíceis de nossa vida. A minha pergunta é: quando o problema bate em sua vida, você clama ao Senhor, confia nele ou não? Você confia em você mesmo? Talvez nessa noite você diga: Vladson, eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho me deleitado no Senhor, eu tenho buscado o Senhor, mas parece que o Senhor não está nem aí para a minha dor, parece que o Senhor não se importa comigo. Foi assim também que Pedro achou em Mateus capítulo 14. A Bíblia diz que aqueles homens foram passar para a margem do outro lado, atrás de um gadareno, se eu não me engano. Jesus foi orar, e aqueles homens, o vento ficou mais forte, o mar ficou mais forte. Aqueles homens, sendo pescadores, se desesperaram. E quando veio Jesus, vai até o encontro dele, e ele diz: é um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu, Jesus de Nazaré. Pedro disse: se és tu, manda eu ir contigo. Pedro dá um passo, Pedro dá outro passo. Pedro, quando tira os olhos de Cristo, começa a afundar. Eu e você, quando tiramos o foco de Cristo e olhamos para as situações das nossas vidas, vamos começar a afundar e achar que Cristo não está se importando conosco. Mas Cristo se importa assim conosco, porque quando Pedro grita: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, parecia que Jesus estava longe, mas ele estendeu a sua mão, dizendo: Pedro, eu estou aqui. Nessa noite ele está dizendo: João, eu estou aqui. Maria, eu estou aqui. Pastor Márcio, eu estou aqui. Alexandre, eu estou aqui. Irmão Hildo, eu estou aqui. Clame a mim e te responder-te-ei coisas grandes e insondáveis. A quem você tem clamado? A quem você tem buscado? Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Ele
em secreto. Deixa eu te dizer uma coisa. Os caminhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Então, meu irmão, se você estiver passando pelo deserto, clame a Cristo, clame aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer, clame aquele que pode fazer do impossível se tornar possível. Clame a Cristo, Ele restaura o teu casamento. Clame a Cristo, Ele traz teu filho para a igreja. Clame a Cristo, Ele abre uma porta. Mas ainda que Ele não abra, ainda que Ele não faça o que você deseja, Ele já te deu a salvação em Cristo Jesus. Estou na hora. Talvez. Taurílio, diga assim, Vladson, mas qual é o último tópico aí? E como é que eu tenho paz em meio ao deserto? Em último lugar, meu irmão, confie no Senhor. Confie naquele que deu o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Abra comigo aí no versículo 5 e 6, a igreja lê. A igreja pode ler. Meus irmãos, prestem atenção. Davi agora está velho, fugindo do seu filho, fugindo dos seus guerreiros, no meio do deserto, no meio de uma tenda improvisada, em meio a um sofrimento, cansado. E ele diz o que no versículo 5? Eu deito-me e pego o quê? Por que ele pega logo no sono? Porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso, porque Vladson, por mim, no problema que acontece na minha vida, eu preciso tomar um sertralina para dormir, eu preciso tomar um diazepam para dormir, eu preciso tomar um chazinho para dormir, um chazinho de camomila ou de mulugu. Mas Davi, em meio ao deserto, ele disse o quê? Eu deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Existe um homem chamado Augusto Cury, e ele tem vários livros, e um dos seus livros ele diz que a sociedade de hoje vive com um pensamento acelerado, pastor. Que qualquer coisa faz a gente tirar o nosso sono. A gente fica ansioso, a gente não consegue dormir, foi um problema no trabalho, foi um problema em casa, foi um problema na igreja, foi um problema na liderança, foi um problema, eu não consigo dormir. Mas sabe por que eu e você não conseguimos dormir? Porque será que de fato a gente confia no Senhor? Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 17, diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si mesmo. Mas a Bíblia nos convida, ao invés de confiar na nossa força, a confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele o quê? Fará. Confie, meu irmão, confie que Ele vai fazer aquilo que você nem espera, confie que Ele pode fazer infinitamente mais, confie no Senhor Jesus Cristo, porque Davi, por confiar em Deus, ele diz: eu deito-me e pego no sono, porque é o Senhor que me sustenta. Quem é que tem sustentado? Quem é que tem te dado o pão de cada dia? Quem é que te dá as tuas vestes? Quem é que tem cuidado de você? E por que, Vladson, tu tem ficado tão angustiado? Por que, Maria, tu tem ficado tão angustiada? Por que, João, tu tem ficado tão angustiada? Lança para o Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu o quê? Vos aliviarei. Está pesado a carga?
coloca em mim. Não está aguentando o fardo em Cristo, não é em mim não, tá? Coloque em Cristo Jesus. Isso me faz me lembrar, para finalizar, de um homem chamado Horatius. Horatius, ele era um advogado bastante conhecido, e ele tinha um homem chamado Moody. E Moody um dia foi pregar e disse: Horatius Bona, se eu não me engano, vem até o meu encontro. E ele tentou ir até o encontro de Moody, mas ele tinha algo a fazer, ele tinha algumas propriedades. E ao invés dele ir, ele manda a sua esposa, suas 3 filhas. Mas quando ele estava no meio do caminho, eles foram pelo navio, no meio lá do oceano, acontece um naufrágio e as suas 3 filhas morrem. Ela chega, ela sobrevive e manda uma mensagem para o seu marido, para Horatius: venha ao meu encontro, nossas filhas morreram, eu estou só. Horatius, ao receber aquela mensagem, ele vai até o encontro, prega o navio, e quando ele chega lá no meio do oceano, o capitão do navio diz para ele assim: foi aqui que as suas 3 filhas morreram. Aquele homem poderia murmurar, aquele homem poderia reclamar, mas ele confiava no Senhor. E ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele entrou no seu quarto e compôs um hino, que eu gostaria que Marcos e Laninha viessem aqui para cantar. Que diz assim o hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Igreja, vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor em oração. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, sou feliz, eu serei com Jesus. Senhor Deus nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Que de fato, que no dia do deserto, do dia da aflição, o dia da angústia, no dia mau, Pai, em primeiro lugar a gente possa reconhecer dentro do nosso coração que a gente vai passar por esse dia, mas que a gente possa ter dentro do nosso coração claro que o Senhor está conosco, conforme o Senhor diz em Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não desanime, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo por onde você andar. Que o Senhor possa ser o nosso refúgio, Pai, no dia mau. Que a gente possa crer no Senhor, que a gente possa clamar ao Senhor, que a gente possa confiar no Senhor e que a gente possa cantar: sou feliz com Jesus.
Deus abençoe o seu coração, que você possa descansar no Senhor, que você possa ir em paz para casa, que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, que te livre de mal, em nome de Jesus, amém. Vlad, Deus te abençoe. Quantos foram abençoados nessa noite? Bênção de Deus, louvado seja Deus. Compartilhe essa palavra com os seus parentes, com os seus amigos. Pega o link lá e joga para a pessoa. Diz, olha, ouça aí essa mensagem que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. E durante a semana, pega o papelzinho, a tua agenda do diário de pregações, né? Coloca lá o dia, Vlad, coloca lá os pontos. Eu tenho certeza que vai servir, continuar servindo para a nossa edificação. Que Deus abençoe o Vlad, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe agora as nossas uniões querendo Deus. Que o amor de Deus, o